Você já se perguntou por que quanto mais você luta para controlar a sua vida, mais ela escapa das suas mãos? Há algo profundamente libertador nas palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é por acaso que o Príncipe da Paz nos convida ao descanso justamente quando nos sentimos mais exaustos pelo peso do controle. Hoje vamos descobrir uma verdade que pode transformar a sua forma de viver. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, mas exige algo que vai contra a nossa natureza humana: soltar o controle. Quando você tenta forçar as portas que Deus ainda não abriu, quando se desgasta tentando acelerar os tempos dele, quando a ansiedade embaça a sua visão porque você quer que tudo se encaixe segundo os seus planos, é aí que você precisa ouvir a voz dele sussurrando: descansa em mim. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Senhor, ensina-me a soltar o controle e confiar no teu tempo perfeito. Que esta oração seja o primeiro passo em direção a uma vida que descansa na soberania dele e experimenta as suas bênçãos sem o desgaste do controle ansioso. Comecemos. Número 1. A paz de Deus atrai suas bênçãos. Quando o seu coração está inquieto e cheio de ansiedade, é como um lago agitado pelo vento, incapaz de refletir com clareza o céu. Mas quando você aprende a descansar na presença de Deus, a sua alma se torna como águas tranquilas que refletem a glória do alto. A paz de Deus não é ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo em meio a eles, Ele sustenta a sua vida. Diz a palavra em Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa promessa não depende do que você pode controlar, mas do que você decide entregar. A ansiedade é como um ímã que afasta as oportunidades, porque transmite desespero e medo. Mas a paz em Cristo é um ímã divino que atrai bênção e favor, porque reflete confiança no Deus que tudo provê. Quando você caminha com serenidade, até mesmo as portas que pareciam fechadas começam a se abrir, não porque você as força, mas porque o Senhor as habilita em seu tempo perfeito. A fé não se mede pelo quanto você luta para controlar, mas pelo quanto você descansa na fidelidade dele. Ele não pede que você fabrique paz com suas próprias forças, mas que receba a sua paz como um presente que guarda o seu coração e os seus pensamentos. Imagine por um momento um lago em calma. Esse espelho de água reflete com exatidão o céu azul, as nuvens e a luz do sol. Mas se o vento sopra com violência e as águas se agitam, a imagem se distorce, perde-se a clareza e já não se reconhece o que está acima. Assim acontece com o seu coração. Quando a ansiedade agita seus pensamentos, a imagem de Deus na sua vida se distorce. Mas quando você decide confiar e soltar o que não pode controlar, a sua alma se torna um reflexo fiel da presença dele e a sua bênção flui de maneira natural. O rei Davi sabia o que era caminhar por vales escuros e sentir o peso da incerteza, mas ainda assim declarou no Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse descanso não era fruto de circunstâncias favoráveis, mas da segurança de ter um pastor fiel que guiava os seus passos. Da mesma maneira, você pode viver em repouso sabendo que a sua vida está nas mãos do bom pastor. Não se trata do que você sente, mas de quem você segue. Irmão, você não precisa carregar o peso de gerar paz por conta própria. Esse é um fardo que desgasta e nunca se cumpre por completo. A paz de Deus é sobrenatural, não pode ser fabricada, é recebida pela fé.
Quando você entrega suas preocupações em oração e agradece mesmo antes de ver respostas, o seu coração começa a experimentar um descanso que não se pode explicar com palavras. Essa paz guarda seus pensamentos como um escudo invisível que protege sua mente da tormenta. E é nessa quietude que a bênção de Deus encontra espaço para se manifestar. Uma prática simples pode ajudá-lo a exercitar essa confiança. Ao despertar, antes de mergulhar na rotina do dia, reserve um momento para entregar seus fardos a Deus. Faça isso com uma oração breve e sincera, mencionando aquelas ansiedades que tentam governar o seu coração. Depois, acompanhe com um exercício de respiração consciente. Ao inspirar, sussurre em seu interior, Jesus. Ao expirar, diga, dá-me a tua paz. Esse ato simples transforma a sua respiração em oração e a sua mente em um altar onde a presença dele se torna real. Talvez você pense que a sua situação é complicada demais e que soltar o controle soa bonito, mas pouco realista. No entanto, lembre-se de que não se trata de ignorar a realidade, mas de reconhecer que há um Deus soberano que age mesmo naquilo que você não entende. Ele conduziu o seu povo por desertos impossíveis e abriu mares onde não havia caminho. Se ele fez antes, fará de novo. A sua paz não elimina o vale, mas o acompanha em meio a ele para que você não se perca na escuridão. Talvez você sinta que já orou demais e não vê respostas, e isso o desanima. Mas a palavra assegura que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele os nossos caminhos. Quando Deus o faz esperar, não é porque esqueceu a sua oração, mas porque está alinhando tudo para lhe dar o melhor no tempo exato. A paz chega quando você aceita que o relógio dele nunca se atrasa e nunca se adianta. O plano dele inclui bênçãos que você não poderia sustentar se as recebesse antes do tempo. Hoje pare de forçar o que não depende de você. Solte esses fardos que lhe roubam a calma e aprenda a descansar no amor do seu Pai Celestial. Ele deseja que você caminhe com um coração tranquilo, porque sabe que nesse estado você poderá ver o favor dele fluindo de forma mais clara. A paz de Deus não apenas guarda a sua mente, mas também abre caminho para as suas bênçãos. E cada vez que você respirar fundo e disser em seu interior, Jesus, dá-me a tua paz, lembre-se de que esse suspiro chega ao céu como uma oração sincera. Então a sua alma será como esse lago em calma, refletindo perfeitamente o rosto daquele que o sustenta. Número 2. Entregue a sua carga ao Senhor e Ele o sustentará. Quando você carrega demais sobre os seus ombros, a vida se torna pesada e cada passo parece um esforço que esgota a alma. O Senhor não desenhou o seu coração para viver nesse estado de sobrepeso espiritual. Ele mesmo o convida com ternura em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse chamado não é para momentos isolados de crise, mas para cada dia da sua vida. Deus não apenas pode levar as suas cargas, Ele quer fazê-lo, porque você é seu filho amado e o desejo dele é sustentá-lo. Reter tudo com suas próprias forças não é sinal de responsabilidade, mas um peso de orgulho que termina enfraquecendo você. A verdadeira humildade consiste em abrir as mãos e dizer: Pai, isso me supera, coloco em tuas mãos. A diferença entre entregar e abandonar é vital. Entregar não significa se desentender nem deixar de cumprir o que lhe corresponde. Deus não pede passividade, pede confiança. Você trabalha com diligência no que Ele lhe deu, mas reconhece que os resultados finais estão em suas mãos. Abandonar é descuidar, entregar é confiar. Quando você leva a sua carga a Deus, não está se rendendo à derrota, mas ao único que tem força para sustentá-lo. Como diz 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Não é falta de fé soltar, é reconhecer que o seu Pai tem poder para sustentar aquilo que o supera. Pense em uma criança que segura um balão com todas as forças. Se ela insiste em apertá-lo demais, terminará cansada e com medo de perdê-lo. Mas se o solta e o deixa subir, descobre a beleza de ver como algo que parecia seu se eleva aos céus. Assim são as nossas cargas. Enquanto tentamos controlá-las, nos desgastam. Quando as entregamos, sobem ao céu e no ato de soltar descobrimos a paz. É como abrir as mãos, palmas voltadas para cima, em um gesto de rendição e confiança. Esse simples movimento físico pode se tornar uma oração poderosa. Senhor, aqui estão as minhas cargas, não quero mais levá-las sozinho. Maria, a mãe de Jesus, nos deixou um exemplo supremo de entrega. Quando recebeu a notícia do anjo, suas palavras foram: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não compreendia totalmente, mas confiou plenamente. Entregou a sua história, o seu corpo, o seu futuro nas mãos do Pai. Essa disposição de rendição lhe permitiu ser instrumento da maior obra da história. Assim também, quando você diz a cada manhã: Pai, cumpra-se a tua vontade e não a minha, a sua vida se torna terra fértil para que o plano perfeito dele se cumpra. Entrega não significa que as suas emoções desapareçam de imediato. Haverá dias em que o seu coração continuará sentindo o peso. Mas mesmo nesses momentos, a prática de colocar cada carga em suas mãos transforma o seu interior. A oração de entrega pode seguir um método simples que chamaremos de EDC: entrega, descanso e confiança. Primeiro, a entrega. Diga a Deus a sua carga concreta, sem disfarçá-la com palavras sinceras. Segundo, descanso. Respire fundo e reconheça que já não está em suas mãos, mas nas dele. Terceiro, confiança. Declare que mesmo que não veja a solução agora, ele cuida de você e não o deixará cair. Esse ciclo repetido diariamente fortalece a sua fé e alivia a sua alma. O inimigo tentará sussurrar que soltar é irresponsabilidade, que se você não lutar por si mesmo, ninguém o fará. Mas lembre-se, a sua luta não é contra carne nem sangue, mas espiritual. Não se trata de lutar com as suas forças, mas de permitir que Deus seja o seu defensor e provedor. Quando você entrega, ele abre portas que estavam fechadas, provê recursos que você não imaginava, envia pessoas no momento certo. O controle que você achava perder se converte na liberdade de experimentar um Pai que cuida de cada detalhe da sua vida. Convido você a fazer uma prática concreta. Pegue papel e caneta e escreva uma lista com as cargas que carrega hoje. Preocupações com sua família, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos. Uma por uma, leia em voz alta e ore. Pai, entrego isso a ti. Não quero mais carregá-lo sozinho. Depois, abra as mãos como sinal de rendição. Guarde essa lista na sua Bíblia ou em um lugar especial. E toda vez que a ansiedade voltar a bater à porta, lembre-se de que já a entregou ao Senhor. Ele prometeu sustentá-lo e a sua fidelidade nunca falha. Deus não está decepcionado com você por se sentir cansado. Ao contrário, ele se aproxima como um pai que toma nos braços o filho exausto e o sustenta até que recupere as forças. Ele sabe o quanto pesa a sua carga e quer que você pare de lutar sozinho. Quando você solta, ele age. Quando confia, ele abre caminhos. Quando descansa, ele o renova. Hoje ouça a voz dele. Pare de forçar as coisas. Entregue tudo e confie que o tempo dele é perfeito. A sua carga nas mãos dele se converte na sua paz e a sua rendição se transforma em vitória. Número 3. Esperar no Senhor renova as forças. Esperar no Senhor não é um chamado à passividade, mas um convite a um descanso ativo que fortalece o seu interior. O profeta Isaías declara no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão.
Essa promessa nos lembra que a espera em Deus não é tempo perdido, é tempo investido no lugar certo. Quando a alma aprende a deter-se na vontade do Pai, em vez de se desgastar, recebe uma força sobrenatural que nenhum esforço humano poderia produzir. A impaciência esgota, porque quem corre fora do tempo de Deus termina usando suas próprias reservas, e essas sempre são limitadas. Mas aquele que espera no Senhor aprende a mover-se na corrente do Espírito, como a águia que se eleva não pelo esforço desesperado das suas asas, mas pelas correntes térmicas que vêm do alto. Esse é o segredo da espera, confiar que há uma força maior que o sustenta, mesmo quando você não faz nada além de permanecer em obediência e fé. Abraão é um exemplo vivo desse princípio. Deus lhe prometeu descendência quando seu corpo já estava envelhecido e sua esposa era estéril. Passaram-se 25 anos até que ele viu o cumprimento, mas nunca deixou de crer naquele que havia dado a promessa. A sua fé lhe foi imputada por justiça, não porque entendesse tudo, mas porque permaneceu confiando. O que para nós parece demora, para Deus é preparação. Na espera, Abraão não estava inativo, edificava altares, caminhava em obediência e a cada dia aprendia a depender mais do Senhor. Da mesma forma, a sua espera não é inatividade. É um tempo em que o seu caráter é moldado, a sua fé é purificada e o seu coração se prepara para sustentar a bênção quando ela chegar. Os discípulos viveram essa lição na pele. Jesus lhes disse antes de ascender: "Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai." Atos 1:4. Essa espera no cenáculo não foi de braços cruzados, foi uma espera em oração, em comunhão, em unidade. No dia de Pentecostes, essa obediência se transformou no poder do Espírito Santo que mudou a história. Se tivessem se desesperado e saído antes, talvez tivessem perdido o momento designado. A sua espera também não é um vazio, é um treinamento invisível que abre caminho para o cumprimento da promessa. Muitas vezes nos custa aceitar que a espera faz parte do plano divino, porque a mente humana associa esperar a perder tempo. Mas o céu tem outra lógica. A espera em Deus multiplica forças. É como semear uma semente na terra. Você não vê nada por semanas, até meses, mas debaixo da superfície há vida sendo gerada. Se você desenterrar a semente antes do tempo, perde-a. Se confiar e regá-la, um dia verá o fruto. Assim acontece com as promessas de Deus. Ao esperar, você não perde. Pelo contrário, fortalece-se e se prepara para colher. Talvez o seu coração tenha orado por anos pela salvação de um ente querido, pela cura do seu corpo, pela restauração da sua família e ainda não vê respostas. O inimigo quer fazê-lo crer que Deus não ouve ou que a sua espera é em vão. Mas ouça bem, a sua espera não é evidência da inatividade de Deus, é evidência de que Ele está preparando algo grande. Os tempos dele não são como os nossos, e a sua fidelidade nunca chega tarde. O que parece atraso é, na verdade, um alinhamento perfeito de fatores invisíveis que você ainda não vê. A espera ativa implica disciplina. Implica abrir a sua Bíblia todos os dias para lembrar do que Deus já prometeu, manter a sua vida de oração viva, continuar servindo, ainda que não veja resultado imediato, e declarar em fé que o que Deus disse, Ele cumprirá. Escrever um diário de promessas em processo pode ajudá-lo. Anote o que você está esperando e como Deus vai respondendo pouco a pouco. Com o tempo, você olhará para trás e verá que não estava parado, estava avançando de maneira invisível, crescendo em força espiritual e em maturidade de fé. Se hoje você se sente cansado de esperar, o Senhor quer lembrá-lo de que as suas forças não dependem de você. Ele é quem renova, quem levanta, quem o sustenta. Talvez você se veja como um pássaro que agita as asas sem descanso e não consegue avançar. Mas Deus quer que você seja como a águia, que estende as asas e espera a corrente.
Essa corrente é o seu espírito, e quando chega, o eleva muito mais alto do que jamais poderia alcançar com o seu esforço. Irmão, a sua espera não é inútil. A sua espera é uma oficina onde Deus está forjando o seu caráter, um campo de treinamento onde Ele lhe dá resistência, um altar onde você aprende a confiar mais na voz dele do que nas suas circunstâncias. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e essa renovação não vem de motivação humana, mas de um poder celestial. Por isso, pare de forçar o que não depende de você. Entregue tudo e confie no tempo perfeito dele. No dia em que a promessa se cumprir, você olhará para trás e dirá: valeu a pena cada instante de espera, porque em meio a ela, aprendi a voar nas correntes do Espírito. Número 4. Em quietude e confiança estará a vossa fortaleza. Em um mundo que vive acelerado, cheio de ruídos e vozes que competem por sua atenção, Deus lhe lembra que a sua verdadeira fortaleza não se encontra na hiperatividade nem na ansiedade de querer resolver tudo. A Escritura em Isaías 30:15 declara com clareza: em descanso e em repouso sereis salvos, em quietude e em confiança estará a vossa fortaleza. Esse é o segredo que tantas vezes deixamos passar. O poder espiritual não se origina no quanto fazemos, mas no quanto aprendemos a confiar e a permanecer em silêncio diante da sua presença. A força que sustenta a sua alma não nasce do seu ativismo, nasce da quietude que reconhece que Deus continua sendo Deus, ainda que tudo ao seu redor pareça tremer. Jesus mesmo nos deu esse exemplo. O Evangelho de Lucas 5,16 diz que ele se retirava para lugares desertos e orava. Se o Filho de Deus, cheio de autoridade e poder, considerava necessário afastar-se do ruído e do trabalho ministerial para buscar em silêncio o rosto do Pai, quanto mais nós precisamos desse espaço sagrado. Não confunda quietude com preguiça, nem silêncio com negligência. A preguiça foge das responsabilidades, mas a quietude se torna um ato de fé que declara: Senhor, Tu estás no controle, eu descanso em Ti. O silêncio contemplativo não é vazio, é um espaço cheio da voz suave do Espírito. O Salmo 46:10 nos dá um mandamento divino: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão, é um chamado. O ruído constante, até mesmo em nome da religiosidade, pode nos afastar da verdadeira intimidade com Deus. Mas quando você escolhe permanecer em silêncio, o seu ouvido interior se afina e o que antes passava despercebido se torna audível. É como uma biblioteca em silêncio, onde até o mais leve sussurro ressoa. Já no mercado barulhento da vida, nenhuma voz se distingue, muito menos a do seu Pai Celestial. Ele não compete com o barulho do mundo, espera que você faça espaço para escutá-lo. Elias experimentou isso em carne própria. Esperava ver a Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas ele não estava ali. Finalmente, percebeu uma voz suave e delicada e compreendeu que a presença de Deus se revela no que muitos desprezam: o silêncio. 1 de Reis 19:12. Esse mesmo Deus quer falar com você em meio à sua agitação, não com gritos, mas com sussurros que só pode perceber se aquietar a sua alma. Nessa calma, você descobre que não está sozinho, que não se trata do quanto se esforça, mas do quanto confia. Experimente algo simples, mas transformador. Dedique 15 minutos diários a um silêncio sagrado. Desligue o celular, feche a porta, sente-se com a coluna ereta, coloque as palmas das mãos voltadas para cima e respire profundamente. Enquanto inspira, diga em seu interior: Jesus. Enquanto expira, repita: confio em Ti. Esse exercício de oração de fôlego transforma a ansiedade em confiança e abre espaço para que a voz de Deus se faça presente no mais profundo do seu ser. 15 minutos de silêncio na sua presença podem mudar todo o seu dia, porque esse tempo se torna um refúgio de paz. Não caia na armadilha de pensar que mais atividades religiosas equivalem a mais espiritualidade.
Você pode estar ocupado em 1000 coisas para Deus e, no entanto, estar perdendo a comunhão com Ele. A fortaleza que sustenta em tempos de tempestade não vem da multidão das suas obras, mas da intimidade cultivada no secreto. Estabelecer até mesmo uma hora santa por semana, onde simplesmente você se senta em adoração silenciosa, sem agenda nem pedidos, pode renovar a sua fé e reorganizar as suas prioridades. Esse espaço não é improdutivo, é uma oficina invisível onde Deus fortalece o seu espírito. Irmão, Deus quer que você descubra que a quietude não é perda de tempo, é investimento na sua alma. A confiança não é resignação, é a certeza de que o Pai cuida de você. Como diz a primeira carta de Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cada vez que você escolhe calar a sua mente e descansar na sua presença, o seu espírito se renova, a sua ansiedade se desfaz e a sua fé se fortalece. Essa é a fortaleza que não se esgota, porque provém daquele que nunca se cansa nem se fatiga. Hoje o Senhor lhe diz: pare de forçar as coisas. Você não precisa gritar nem se agitar para chamar a minha atenção. Não silêncio do seu coração, ali você me encontrará. Na confiança da sua espera, ali o meu poder se manifestará. Aprenda a fazer silêncio, a descansar em mim, e você descobrirá que a sua verdadeira força não depende de você, mas da minha graça que o sustenta. Em quietude e confiança estará a sua fortaleza, e desse lugar de descanso, tudo o que parecia impossível começará a fazer sentido no meu tempo perfeito. Número 5. Lance toda a sua ansiedade sobre Ele. A ansiedade é como uma mochila cheia de pedras. Cada preocupação, cada medo, cada pensamento repetitivo se transforma em um peso que o afunda cada vez mais. E há dias em que essa carga parece insuportável. Mas a palavra de Deus nos dá uma instrução clara e libertadora em 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não se trata de esconder seus medos, nem de fingir que eles não existem, mas de nomeá-los e entregá-los conscientemente em oração ao Pai que vela por você. O que não se nomeia permanece como um peso invisível. O que se entrega transforma-se em liberdade. A ansiedade, muitas vezes, é uma forma de ateísmo prático, porque nos faz viver como se Deus não existisse, como se tudo dependesse das nossas mãos. Quando você decide carregar tudo sozinho, está dizendo com seus atos: não confio que Deus realmente pode cuidar disso. Mas quando você confessa o seu medo e o deposita em suas mãos, sua fé se torna tangível. O apóstolo não diz algumas ansiedades, diz toda ansiedade. Isso significa fazer um inventário completo, específico. Não basta com uma oração genérica: Senhor, estou ansioso. É preciso dizer: Pai, entrego a Ti o meu medo pela minha saúde, a minha preocupação com meus filhos, a minha angústia pelas finanças. Cada uma dessas pedras deve sair da sua mochila para que você possa caminhar leve na estrada da fé. Jesus mesmo nos mostrou como viver isso no Getsêmani. O Filho de Deus, sabendo o que viria, suou gotas de sangue em agonia e orou com uma sinceridade dilacerante: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Mateus 26:39. Ali, Jesus nos ensina que não é pecado sentir ansiedade nem expressar temor. O importante é transformá-la em entrega, reconhecer a carga e soltá-la nas mãos do Pai. Essa honestidade abriu a porta para a maior vitória da história, a cruz e a ressurreição. O que parecia derrota foi, na verdade, triunfo eterno. Uma maneira prática de viver esse princípio é através de um modelo simples de oração: adoração, confissão, petição e intercessão. Comece adorando. Levante o seu olhar a Deus, reconhecendo quem Ele é, maior que qualquer medo.
Depois confesse, diga com transparência quais ansiedades o afligem, nomeando-as uma por uma. Em seguida, apresente a sua petição. Pai, cuida deste assunto que me ultrapassa. Coloco em tuas mãos o que não posso controlar. Finalmente, interceda. Ore também por outros que lutam com as mesmas cargas, porque no ato de orar por alguém, o seu coração se alivia. Esse padrão converte a sua ansiedade em um altar de libertação, onde cada temor se transforma em semente de fé. Imagine por um momento essa mochila carregada de pedras. Cada vez que você ora, tira uma pedra e a coloca aos pés de Jesus. No início, custa soltar, mas quanto mais você pratica, mais leve fica a carga. Chegará o dia em que, ao olhar para trás, verá que já não carrega peso desnecessário, porque a sua confiança está naquele que nunca falha. Como o povo de Israel que deixou para trás a escravidão do Egito para atravessar o Jordão, também você é chamado a soltar cargas antigas antes de entrar na terra das promessas. Você não pode avançar com correntes nos pés, mas pode caminhar livre se entregar o que não lhe cabe carregar. Até mesmo a sua respiração pode se tornar uma ferramenta espiritual. Faça um exercício simples. Inspire profundamente e diga em seu interior, Jesus. Depois, expire lentamente e sussurre, toma isto. Deixe que cada respiro seja um ato de entrega. Pode parecer pequeno, mas esse hábito quebra o ciclo da ansiedade e lembra à sua alma que tudo está nas mãos do seu Senhor. Cada inalação é receber a sua presença. Cada exalação é soltar o que o prende. Seu corpo e seu espírito entram em sintonia com a verdade de que Ele cuida de você. Talvez você pense que nomear seus medos os torna mais reais, mas é justamente o contrário, os torna entregáveis. Enquanto permanecem escondidos, eles o governam. Quando você os confessa diante de Deus, eles perdem o poder sobre você. O inimigo quer que você se cale e carregue, mas o Pai quer que você fale e entregue. E quando você faz isso, uma paz sobrenatural começa a encher o seu interior. Aquela paz que excede todo o entendimento e que guarda o seu coração em Cristo Jesus. Convido você a uma prática concreta. Pegue papel e caneta, escreva uma lista com todas as suas ansiedades. Não omita nenhuma, por pequena que pareça. Depois, ore por cada uma, seguindo o modelo ACPI. E ao terminar, rasgue esse papel ou guarde-o dentro da sua Bíblia como sinal de que você colocou tudo nas mãos de Deus. Cada vez que a ansiedade voltar, lembre-se, isso eu já entreguei. Isso já não é meu. Essa disciplina constante o levará a experimentar descanso da alma. Deus lhe diz hoje, não continue carregando sozinho o que eu já lhe pedi que entregasse. Lance toda a sua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de você. Pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. Ali, na entrega específica e consciente, você encontrará a liberdade que tanto precisa e o descanso que só eu posso lhe dar. Número 6. Descanse no dia de repouso da alma. O descanso da alma não é simplesmente dormir bem ou tirar férias, é algo muito mais profundo e sagrado. É um repouso que nasce de soltar a necessidade de provar, de produzir, de ganhar o favor de Deus com as nossas forças. O livro de Hebreus diz no capítulo 4, verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso não se trata de um dia marcado no calendário, mas de um estado do coração que aprende a descansar na obra já concluída de Cristo. Quando você entende que Jesus é o seu descanso, a sua ansiedade deixa de governar você, porque descobre que já não precisa lutar para conquistar um amor que lhe foi dado de maneira gratuita. O próprio Deus nos deu o exemplo na criação. Gênesis 2:2 diz que, no 7º dia, o Senhor descansou de toda a sua obra. Não porque estivesse cansado, mas porque viu que tudo era bom e completo. Esse descanso não foi esgotamento, foi satisfação. Assim também, você pode entrar nesse repouso quando reconhece que a obra da salvação está concluída na cruz.
O próprio Jesus declarou em voz forte em João 19:30, está consumado. Ali ficou selado que a sua identidade, a sua salvação e o seu propósito não dependem do que você consiga fazer, mas do que Cristo já fez por você. Essa certeza é o que permite cessar a ansiedade e confiar que a sua vida descansa em suas mãos. O verdadeiro repouso não é ausência de atividade, mas cessação da obra ansiosa que tenta comprar a aprovação de Deus. Você pode servir, trabalhar e se esforçar, mas a partir de um lugar de descanso, sabendo que é amado, não para ser amado. Jesus expressou isso em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso não é um luxo, é uma necessidade espiritual. Não descansar é viver como se tudo dependesse de você. Descansar é confiar que Deus tem o controle. Há uma diferença entre descanso físico e descanso da alma. Você pode dormir 8 horas e continuar exausto interiormente, porque a sua mente não para, porque o seu espírito continua correndo atrás de preocupações e ansiedades. Mas quando você entra no repouso de Deus, ainda que o seu corpo esteja cansado, o seu interior se renova com paz e esperança. Essa é a diferença que experimenta o Filho de Deus que aprende a soltar as cargas. O sabate interior é como um médico da alma que prescreve repouso sagrado. Pare, deixe de produzir, confie que eu estou agindo, mesmo que você não faça nada. Imagine um trabalhador que, ao terminar sua jornada, deixa as ferramentas, limpa as mãos e se senta para contemplar o que já está feito. Esse gesto simples reflete o que Deus convida você a fazer. Deixar por um momento as suas ferramentas de controle, a sua necessidade de resolver tudo e contemplar a obra concluída de Cristo a seu favor. Ali você descobre que descansar não é preguiça, é imitar o próprio Deus que descansou ao ver que tudo era bom. O repouso não significa inatividade, significa confiança. Não é ficar vazio, é encher-se da certeza de que Deus cuida de você. O sabate espiritual também se pratica de maneira concreta. Você pode separar um dia na semana para cessar da sua produção espiritual, para não medir o seu valor com base no que faz, mas com base em quem você é em Cristo. Esse dia não se trata de fazer mais coisas para Deus, mas de simplesmente estar com Ele. Você pode orar sem pressa, ler a sua palavra sem agenda, caminhar em silêncio e deixar que a sua alma respire. Esse ato é um treinamento para o coração, que ensina a viver cada dia a partir de um lugar de graça e não de ansiedade. Quando você faz isso, a sua fé se fortalece e o seu caráter se torna mais manso e confiante. Muitos cristãos vivem presos na culpa, pensando que nunca fazem o suficiente, que Deus está sempre decepcionado com eles. Mas o descanso da alma derruba essa mentira. Em Cristo você já é aceito, já é amado, já é perdoado. Você não precisa forçar mais as coisas, porque o favor de Deus não se conquista, se recebe. Como diz Hebreus 4:10, porque aquele que entrou no seu repouso, esse também descansou das suas obras, como Deus das suas. O verdadeiro descanso é aprender a viver cada dia debaixo da graça e não debaixo do peso da exigência. Irmão, a sua alma precisa de descanso. Precisa parar de correr atrás da aprovação. Precisa deter-se para lembrar que o Pai já tem um plano perfeito para a sua vida. Hoje Deus lhe diz, pare de forçar as coisas, solte tudo e descanse na minha obra. Ali, nesse repouso profundo, você descobrirá que a sua verdadeira força não vem de você, mas de mim. Faça da sua vida um altar de confiança e a cada semana presenteie-se com um dia em que a sua única agenda seja estar comigo. Esse descanso renovará a sua fé, curará as suas feridas e lhe ensinará que, no meu tempo perfeito, tudo se encaixa de maneira gloriosa. Número 7. Manso e humilde de coração encontrareis descanso.
A mansidão é um dos caminhos mais belos, mas também mais incompreendidos na vida cristã. O próprio Jesus expressou isso em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A promessa é clara. O descanso profundo da alma não se encontra na autossuficiência nem no controle ansioso, mas em aprender do caráter de Cristo, que escolheu a mansidão como estilo de vida. Ser manso não é ser fraco, é ter poder sob controle, uma força que não precisa impor-se porque confia plenamente na soberania do Pai. Quando o Senhor diz que os mansos herdarão a terra, Mateus 5:5, Ele nos revela que a mansidão não é um traço passageiro, mas uma chave escatológica, um princípio eterno do reino. O mundo acredita que os violentos, os que se impõem, os que gritam mais alto, são os que conquistam. Mas Deus estabelece outra verdade. Os que sabem esperar em silêncio, os que respondem em paz, os que não reagem segundo a carne, mas segundo o Espírito, esses são os que receberão a herança prometida. A mansidão não tira o seu poder. Alinha você com o poder verdadeiro que não vem de si mesmo, mas do alto. Jesus poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo no Getsêmani, mas escolheu a cruz. Essa decisão não foi fraqueza, foi o ato supremo de força sob controle divino. Esse é o modelo que o Senhor nos convida a imitar. Responder com mansidão, mesmo quando poderíamos reagir com ira. Escolher o caminho da cruz em vez da vingança. Confiar na justiça de Deus em vez de forçar a nossa. Na prática cotidiana, a mansidão se manifesta em pequenos gestos. Quando você escolhe responder com calma, em vez de levantar a voz. Quando escolhe ouvir antes de discutir. Quando decide esperar o tempo de Deus em vez de manipular as circunstâncias. Moisés é chamado em Números 12:3, um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E, no entanto, foi o líder escolhido para confrontar o faraó, guiar o povo de Israel e abrir caminho no meio do mar. A sua mansidão não o tornou frágil, o tornou utilizável. Assim também, a mansidão em sua vida não tirará a sua influência. Ao contrário, fará de você um instrumento dócil nas mãos do Senhor. Como um cavalo de guerra que obedece ao sussurro de seu cavaleiro, assim é o crente manso. Não é selvagem, não é incontrolável, mas aprendeu a submeter sua força ao controle do mestre. A mansidão não significa permitir abusos nem ignorar a injustiça. Significa confiar que Deus é o seu defensor e que você não precisa lutar com armas humanas porque a sua batalha é espiritual. A reação ansiosa e descontrolada desgasta e divide, mas a resposta mansa abre portas para a paz e deixa espaço para que Deus haja. Quando você escolhe a mansidão, está dizendo com seus atos: Pai, confio que a tua justiça prevalecerá, não preciso tomar vingança em minhas mãos. A prática diária da mansidão pode começar com um exame noturno simples. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: onde reagi com ansiedade, ira ou pressa hoje? Onde respondi com calma, confiança e mansidão? Esse exercício ajudará você a identificar padrões e a cultivar o caráter de Cristo em si. A transformação do coração não acontece de um dia para o outro. Esculpir o caráter requer paciência, mas cada pequeno ato de mansidão vai formando em você a imagem do Filho. Talvez você pense que, se não responder com força, outros se aproveitarão de você. Mas lembre-se, o próprio Senhor se tornou cordeiro levado ao matadouro, e nessa aparente fraqueza estava o poder de redenção para toda a humanidade. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de força sob controle. A mansidão não faz de você vítima, faz de você vitorioso, porque mantém você no caminho do Espírito, onde a paz de Deus guarda o seu coração. Hoje, o Senhor o convida a soltar o controle, a deixar de reagir segundo a carne, a aprender de seu caráter manso e humilde. Ali, nessa escola de paciência e confiança, você encontrará descanso para a sua alma.
Não é o descanso que se consegue com férias ou entretenimento. É o descanso profundo que vem de saber que a sua vida está nas mãos de um Deus justo, que luta as suas batalhas e que tem um tempo perfeito para cada coisa. Pare de forçar as situações, escolha a mansidão como caminho e você descobrirá que nessa aparente quietude há uma força sobrenatural que sustenta o seu coração. Os mansos herdarão a terra e você, se andar nesse espírito, herdará a paz sobrenatural que a sua alma anseia. Número 8. A tua paz será como um rio que nunca se esgota. A paz que Deus te promete não é um sentimento intermitente que aparece só quando tudo vai bem. É uma corrente inesgotável que flui mesmo em meio à tempestade. O profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 18, declarou: "Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar." Essa é a imagem que o Senhor quer gravar no teu coração. A sua paz não é uma poça que seca com o sol das dificuldades. É um rio caudaloso que atravessa todo o terreno, sem parar, constante e seguro, porque nasce da fonte eterna que é o próprio Deus. A paz circunstancial depende do que você vê. Se há dinheiro na conta, se a sua saúde está bem, se tudo na família parece em ordem. Mas a paz de Deus é diferente, é sobrenatural, independente do clima da tua vida. É como o rio que segue o seu curso, ainda que o céu esteja nublado ou ensolarado. Você pode estar em meio a uma tempestade e, mesmo assim, experimentar um descanso interior que não consegue explicar. Foi isso que os discípulos viveram quando Jesus acalmou a tempestade no mar. A tempestade estava lá, mas a presença do Mestre lhes revelou que a paz não significa ausência de problemas, mas confiança em quem controla o vento e as ondas. O Salmo 65:9 fala do rio de Deus cheio de águas. Esse rio não se esgota, não depende de chuvas temporais, é abundante em todo o tempo. O mesmo acontece com a paz que vem do Espírito Santo. Não se extingue, não seca, não desaparece. Ao longo da história da Igreja, mártires entregaram suas vidas em meio a perseguições, e muitos testemunharam com seus últimos suspiros que sentiam uma paz que excedia todo o entendimento. Essa paz não vinha das circunstâncias, vinha do rio de Deus que corria dentro deles, garantindo que a sua vida estava escondida em Cristo. Ezequiel 47 descreve um rio que saía do templo e que, onde chegava, tudo sarava. Essa é outra imagem poderosa do que Deus quer fazer no teu interior. Onde a sua paz flui, sara as feridas do passado, limpa as preocupações do presente e fortalece a esperança do futuro. Talvez os teus pensamentos estejam cheios de ansiedade, mas quando deixas que o rio do Espírito percorra a tua mente, começa a trazer clareza, calma e descanso. Talvez o teu coração esteja ressecado pela dor, mas quando permites que esse rio toque o teu interior, a vida volta a brotar como em um jardim regado por águas frescas. Pensa na diferença entre um rio e uma poça. A poça depende da chuva momentânea. Quando para de chover, o sol a seca rapidamente. Assim é a paz do mundo. Aparece quando tudo vai bem, mas desaparece assim que chega à prova. O rio, ao contrário, tem uma fonte profunda que o alimenta constantemente, por isso não depende das circunstâncias. Assim é a paz de Deus. Não vem do que acontece fora, vem do que Ele faz dentro. E enquanto permaneceres conectado a essa fonte, a tua paz não se esgotará, porque provém do próprio trono da graça. Jesus mesmo prometeu em João 14:27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa é a paz que se transforma em um rio dentro de ti. Não é um empréstimo temporário, é um presente eterno. E a chave para experimentá-la está em render a tua ansiedade, deixar de forçar as coisas e confiar no seu tempo perfeito.
Quando decide soltar, o rio começa a fluir sem interrupções, e o que antes era angústia se transforma em descanso profundo. Uma prática que pode te ajudar a experimentar isso é a meditação diária na palavra, visualizando esse rio fluindo dentro de ti. Feche os olhos, imagine um rio limpo, abundante, refrescante, que atravessa a tua mente, o teu coração e o teu espírito. Enquanto respiras, repete dentro de ti: a tua paz flui em mim como um rio. Faça dessa imagem uma oração, uma declaração de fé. Não importa o que enfrentes lá fora, lembra-te de que por dentro há um rio que nunca seca. Irmão, a tua paz não depende de que as circunstâncias mudem, mas de quem as controla. E quem controla a tua vida é o mesmo que sustenta o universo em suas mãos. Você não precisa forçar o que não entende, não precisa lutar sozinho contra a ansiedade. Hoje o Senhor te lembra: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, a tua paz seria como um rio. Ouça a sua voz, entregue a Ele a tua carga, confie no seu tempo perfeito. Então, ainda que o mundo ao teu redor se abale, dentro de ti fluirá um rio inesgotável de paz que trará descanso, esperança e força para cada dia. Número 9. Os tempos estão em suas mãos poderosas. Os teus tempos não estão perdidos, nem estão nas mãos do acaso, nem no capricho dos homens. A palavra assegura em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E mais adiante acrescenta em Eclesiastes 3:11: tudo fez formoso em seu tempo. Essa verdade deveria trazer descanso à tua alma. Não apenas o que Deus faz é perfeito, também o momento em que Ele faz. Ele não controla apenas o que, também controla o quando. E suas mãos poderosas sustentam o relógio da tua vida com absoluta precisão. Olhe para a vida de José. Desde o momento em que recebeu sonhos de grandeza até o dia em que foi colocado como governador no Egito, passaram-se 13 anos de processos dolorosos: traição de seus irmãos, escravidão, prisão injusta. Tudo parecia um atraso interminável, mas na realidade era a preparação exata para o propósito eterno. Quando chegou a fome, Deus o tinha no lugar certo, no momento preciso, para salvar nações inteiras. O que parecia demora era, na verdade, um treinamento disfarçado. Assim também na tua vida. Não confundas preparação com abandono, nem processo com esquecimento. Deus está trabalhando em segredo para que, quando chegar o seu tempo, o que Ele prometeu se cumpra com glória. A diferença entre o tempo dos homens e o tempo de Deus é clara. Nós vivemos sob o Cronos, o tempo medido por relógios e calendários, onde cada minuto conta e a impaciência domina. Mas Deus se move em Kairos, o tempo oportuno, o momento exato em que convergem a sua vontade e o seu propósito eterno. Você pode sentir que suas orações levam anos sem resposta, mas lembre-se, o que para você parece atraso, para Deus é a exatidão do seu Kairos. Ele nunca chega antes, nunca chega depois, sempre chega a tempo. Imagine um agricultor. Ele semeia no tempo certo e espera a chuva da estação. Não faz sentido semear fora de época, porque ainda que a semente seja boa, o clima não a sustentará. Assim é com os planos de Deus. Uma promessa semeada no tempo. Dele germina e floresce. Uma promessa forçada no teu tempo se murcha. Não se trata de fazer as coisas acontecerem rápido, trata-se de esperar que aconteçam no momento designado. Esse é o poder de descansar na soberania de Deus. A paciência de Deus contigo é outro modelo do seu controle perfeito sobre o tempo. Quantas vezes Ele esperou que você amadurecesse, que voltasse aos seus caminhos, que parasse de lutar sozinho? Se Deus teve paciência contigo, por que você não haveria de ter paciência com os seus tempos? O que agora você chama de demora, na realidade é graça, porque o Senhor não quer te entregar algo que ainda não pode sustentar. Suas mãos poderosas não apenas desenham o futuro,
também protegem o teu presente para que você não receba bênçãos antes do tempo e acabe perdendo-as. O profeta declara em Eclesiastes 3:1: para tudo há uma ocasião e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra é como uma âncora para o coração ansioso. Os tempos de enfermidade, de escassez, de lágrimas não são eternos. Passarão no momento em que Deus o determinar, e quando chegar esse Kairos, você verá como cada peça se encaixa em um plano maior. As tuas lágrimas de hoje serão parte do testemunho de amanhã, porque nada em Deus se desperdiça, nem mesmo as esperas mais longas. Quero te lembrar de algo pastoral. Os atrasos de Deus não são negativas, são expressões da sua sabedoria preparando o melhor momento. Se Ele ainda não fez, é porque ainda não é o tempo perfeito. Não significa que Ele tenha esquecido a tua oração. Significa que está tecendo um quadro maior do que agora consegues enxergar. A espera não é perda, é investimento. E quando Deus decidir que é o momento, o que parecia impossível se abrirá diante de ti com uma força que nada nem ninguém poderá deter. Convido você a praticar a cada semana uma oração de entrega da tua agenda pessoal à agenda divina. Pegue os teus planos, as tuas metas, as tuas urgências e coloque-os diante do Senhor. Diga: Pai, os meus tempos estão em tuas mãos. Se tu disseres espera, esperarei. Se tu disseres avança, avançarei. Não quero forçar o que não depende de mim. Ensina-me a confiar no teu Kairos. Esse hábito te libertará da ansiedade do relógio humano e te conectará com a paz eterna do Deus que governa os tempos. Irmão, não temas o calendário que avança, nem o relógio que corre. A eternidade de Deus abraça a tua história e cada segundo da tua vida está escrito em seu livro. Hoje o Senhor te diz: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. Eu tenho o controle, eu sei quando e como. E quando chegar esse dia determinado, você verá que cada espera valeu a pena, porque o que eu faço, faço formoso em seu tempo. Número 10. Em silêncio e quietude, Deus fala ao coração. O coração humano anseia ouvir a Deus, mas na maioria das vezes está cercado de tanto barulho que sua voz fica oculta debaixo das preocupações e ansiedades diárias. A Escritura mostra que o Senhor não costuma se manifestar no estrondo nem no tumulto, mas na suavidade de um sussurro. Em 1 de Reis 19:12, nos é dito que, depois do vento, do terremoto e do fogo, Elias percebeu a Deus em um sussurro suave e delicado. Assim também contigo, a voz de Deus se distingue no silêncio reverente da alma que decide esperar e escutar. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa declaração nos revela que ouvir a voz do pastor é parte essencial da vida cristã, mas não se alcança em meio ao descontrole nem ao excesso de atividades. Reconhecer a voz de Deus requer prática, disposição e um coração treinado na quietude. O silêncio não é vazio, é expectativa. Não é ausência, é encontro. É como um rádio que elimina a estática até que o sinal seja ouvido claramente. Assim, quando separas alguns minutos para desligar o barulho exterior e calar o barulho interior, descobres que sua voz já estava ali, só precisavas sintonizá-la. Maria de Betânia entendeu isso. Enquanto Marta estava atarefada com os afazeres, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. O próprio Senhor afirmou em Lucas 10:42, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa boa parte é o que você também pode escolher a cada dia. Um tempo em que não fazes nada além de estar em sua presença, sem pressa, sem agenda, sem exigências. Esse silêncio contemplativo transforma o teu interior e te permite experimentar descanso em meio a um mundo carregado de vozes e demandas.
O silêncio que Deus pede não é passividade, é preparação. Samuel, ainda menino, aprendeu a dizer: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", em 1 de Samuel 3:10. Essa disposição é a que abre a porta para revelações que não podem ser percebidas na agitação. Quando aprendes a calar diante de Deus, Ele começa a falar ao teu coração. Nem sempre com palavras audíveis, muitas vezes com impressões, convicções, uma paz profunda que não vem de ti mesmo, uma clareza repentina que ilumina a tua mente. Deus não precisa gritar acima do barulho, Ele espera que lhe abras espaço no secreto. A diferença entre o silêncio do mundo e o silêncio sagrado é a expectativa. O silêncio do mundo pode ser apatia ou indiferença, mas o silêncio diante de Deus é adoração. Não é simplesmente não falar, é abrir o coração para ouvir. É o momento em que deixas de pedir e começas a receber, não coisas materiais, mas a voz do Espírito que guia e consola. Nesses instantes, o que parecia confuso começa a se ordenar. O que estava ansioso encontra paz. O que estava fraco recebe força. A alma se reorienta porque escutou ao seu Criador. Por isso te convido a uma prática simples. Toma 10 minutos diários de silêncio adorador. Não leves lista de pedidos, não prepares discursos, apenas senta-te ou ajoelha-te e diz em teu interior: "Aqui estou, Senhor. Fala que o teu servo ouve." Respira fundo, repete o seu nome em silêncio como oração de fôlego e deixa que o Espírito te envolva. É provável que no início a tua mente divague ou teus pensamentos corram de um lado para outro, mas pouco a pouco aprenderás a treinar teu coração na quietude. Com o tempo, descobrirás que esses 10 minutos transformam o teu dia inteiro. Deus quer falar contigo mais do que tu queres ouvi-lo. Ele tem direção para a tua vida, consolo para a tua dor, promessas para a tua esperança, mas não vai competir com o barulho deste mundo nem com tuas ansiedades. Ele te chama à sua presença com a ternura de um pai e com a autoridade de um rei. O silêncio se converte então em um ato de fé. Crês que sua voz é mais importante que a tua pressa, que sua palavra vale mais que o teu esforço, que ouvi-lo é melhor que forçar as coisas. E quando o fazes, sua voz se converte em descanso e em guia. Hoje, o Senhor te diz: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. E uma das formas mais profundas de confiar é fazer silêncio, porque no silêncio reconheces que Ele é Deus. Como declara o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa quietude, teu coração se fortalece, tua fé se renova e tua alma encontra repouso. Não precisas correr atrás de respostas, precisas aprender a ouvir no secreto, porque ali Deus fala ao coração. Número 11. Seja feita a tua vontade assim no céu. Seja feita a tua vontade assim no céu. Não é uma frase mecânica que repetimos na oração do Pai Nosso. É uma declaração de fé que muda a forma como você enfrenta a vida. Cada vez que você pronuncia essas palavras, está dizendo: Pai, confio mais no que tu determinas do que no que eu desejo. Submeto-me à tua sabedoria, porque sei que sempre buscas o meu bem e a tua glória. O próprio Jesus nos ensinou a orar assim em Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é resignação passiva, é uma entrega ativa, confiante e alegre. No Getsêmani, encontramos o exemplo mais profundo. Jesus, na hora de maior angústia, orou em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali compreendemos que render a vontade não significa negar a dor, nem reprimir a angústia, mas expressar honestamente o que sentimos. E, ao mesmo tempo, confiar que a vontade de Deus é mais sábia e perfeita que a nossa. Jesus escolheu confiar em meio ao sofrimento. E graças a essa entrega, hoje você e eu temos salvação.
A diferença entre a vontade permissiva de Deus e a sua vontade perfeita também nos ajuda a entender. Muitas vezes, Deus permite situações que não entendemos, mas em sua soberania sempre conduz a um propósito maior. Romanos 12:2 declara que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Quando você ora, seja feita a tua vontade, não está assinando uma condenação ao sofrimento, mas alinhando-se à certeza de que o seu plano final será melhor que qualquer coisa que você mesmo teria desenhado. Assim no céu, nos leva ainda mais profundo. Como se cumpre a vontade de Deus no céu? Com alegria, com prontidão, com total disposição. Os anjos não discutem nem resistem, obedecem imediatamente. Essa é a atitude que o Senhor espera de você. Um coração que responde à sua direção com gozo e confiança, não com queixa nem com medo. E quando você escolhe viver assim, a sua vida na terra se torna um reflexo do céu. Maria nos dá outro modelo de entrega em Lucas 1:38, quando respondeu ao anjo: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Aquela jovem humilde aceitou com mansidão um plano que implicava risco, desconforto e dor, mas também uma missão eterna. Você também pode fazer sua essa oração: "Seja em mim conforme a tua palavra." Isso não o torna fraco, o transforma em barro maleável nas mãos do oleiro, como em Jeremias 18:6. "Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão." Quando você entrega a sua vontade, ele pode moldar a sua vida para refletir a sua glória. Imagine um bailarino que resiste ao compasso da música. Seus movimentos são duros e forçados, mas quando se entrega ao ritmo, flui com harmonia e beleza. Assim acontece com o coração que luta contra a vontade de Deus. Ele se cansa, se frustra, sente-se fora de lugar. Em contrapartida, quando você decide render-se ao compasso do Espírito, a sua vida começa a fluir no ritmo perfeito do céu. Não significa que tudo será fácil, mas que você caminhará em paz porque sabe que está no centro da vontade divina. Talvez você se pergunte: entregar a minha vontade não me torna passivo? A verdade é que é exatamente o contrário. Entregar a sua vontade não apaga a sua iniciativa, mas a alinha. Não o enfraquece, mas o torna disponível para que Deus haja através de você com o seu poder criativo. Ele não precisa da sua força humana para realizar os seus planos, mas deseja a sua disposição humilde. Quando você ora, "Seja feita a tua vontade", está participando ativamente da maior obra do universo, a instauração do reino de Deus na terra. Uma prática concreta a qual convido você é orar o Pai Nosso todos os dias de forma lenta e meditativa, detendo-se especialmente nessa frase: "Seja feita a tua vontade." Não a diga apressadamente, saboreie cada palavra, deixe que penetre no seu coração. Pergunte-se: em quais áreas da minha vida estou resistindo à sua vontade? Onde ainda estou forçando as coisas em vez de soltar e confiar? Escreva-as e apresente diante do Senhor. Faça como Maria, faça como Jesus no Getsêmani, e você experimentará a paz de saber que não está carregando a sua vida sozinho, mas está caminhando sob a perfeita direção do seu Pai. Deus lhe diz hoje: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é orar todos os dias. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando a sua vontade se rende a dele, o seu coração encontra descanso, a sua mente encontra paz, e a sua vida reflete o céu aqui na terra. Número 12. Orai sem cessar, descansai em todo tempo. A palavra de Deus nos exorta em 1 aos Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E talvez ao ouvir isso, você se pergunte: como é possível orar o tempo todo se tenho responsabilidades, trabalho, família e múltiplas atividades? A chave está em entender que orar sem cessar não significa pronunciar palavras sem parar,
mas viver em uma atitude constante de comunhão com o Pai. É manter o coração aberto e consciente da sua presença em meio ao cotidiano, de modo que cada respiro, cada pensamento e cada ação se tornem oração. A oração contínua é como a respiração, não é barulhenta nem forçada, simplesmente flui e sustenta a vida. Assim também a comunhão com Deus deve ser tão natural quanto inspirar e expirar. Você pode praticar uma oração de alento simples. Ao inspirar, diga em seu coração, Jesus, e ao expirar, misericórdia. Essa disciplina transforma a rotina mais comum em um encontro sagrado. Enquanto você caminha, cozinha, dirige ou trabalha, sua alma permanece conectada com aquele que dá a vida. Não é necessário estar em um templo, nem usar palavras elaboradas, porque o Senhor ouve até os suspiros do seu coração. O irmão Lourenço, um monge simples do século XVII, falava de praticar a presença de Deus em meio à cozinha e às tarefas diárias. Ele descobriu que descascar batatas ou lavar utensílios podia ser tão santo quanto cantar em um coro, se fosse feito em comunhão com Deus. Esse é também o convite para você. Transformar o ordinário em extraordinário ao fazê-lo na presença do Senhor. Quando você aprende a viver nesse estado de comunhão, seu fardo se torna mais leve e sua alma descansa, porque sabe que não está sozinho em nenhuma circunstância. A diferença entre orar muito e orar sem cessar é significativa. Orar muito pode significar passar longos momentos em oração concentrada, o que é valioso. Mas orar sem cessar implica que, mesmo fora desses tempos formais, seu espírito continua em conversa com Deus. É como o incenso que sobe continuamente diante do trono, como descreve Apocalipse 8:3. Não se interrompe, não se apaga, é constante e suave, enchendo o ambiente com aroma de adoração. Assim deve ser a vida de um filho de Deus. Um perfume constante de oração que sobe até sua presença. Não se trata de acrescentar cargas espirituais, mas de aprender a descansar em Deus enquanto permanece na sua presença. Essa comunhão constante não o esgota, ao contrário, o renova. Você descansa em todo o tempo porque sabe que seu Pai ouve e responde, ainda que seja com silêncio que fortalece ou com paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Cada momento da sua vida pode se tornar um espaço de encontro com o Senhor se você escolher reconhecê-lo e falar com Ele de forma simples. Convido você a estabelecer uma prática concreta. Escolha uma oração breve que se torne seu sussurro cotidiano, algo que você possa repetir enquanto trabalha ou espera. Pode ser tão simples quanto Senhor, confio em Ti ou Jesus, aqui estou. Essa repetição não é mecânica, é uma âncora que mantém sua mente e seu coração fixos em Deus, em vez de ficarem presos às preocupações. Quando menos perceber, essa oração constante terá transformado a maneira como você enxerga seus problemas, porque já não os carrega sozinho, mas os compartilha com seu Pai Celestial. Lembre-se, irmão, de que você não precisa de palavras perfeitas. Deus não está esperando discursos eloquentes. Ele se deleita na sinceridade do seu coração. Você pode orar em silêncio, com um pensamento, com um suspiro, com uma lágrima. Pode fazê-lo no trabalho, na escola, no trânsito ou no meio da noite. O importante não é a forma, mas a disposição. Orar sem cessar é aprender a viver com a consciência de que em todo momento você está acompanhado por um Deus que nunca dorme nem se ausenta. Hoje Deus lhe diz: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. E uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é viver em comunhão constante comigo. Faça de cada respiração um lembrete de que eu estou perto. Faça de cada passo uma oração simples. Permita que o seu dia inteiro se torne um altar, porque eu caminho com você. Orar sem cessar não é um fardo, é o descanso mais profundo.
É viver com a certeza de que seu Pai o ouve em todo tempo e em todo lugar. Número 13. Levai as cargas uns dos outros. O descanso mais profundo que Deus nos oferece não foi desenhado para que você o viva em solidão, mas em comunidade. O Evangelho nos ensina que a vida cristã não se trata apenas do seu relacionamento pessoal com o Senhor, mas também de caminhar com irmãos e irmãs na fé que compartilham suas lutas, suas orações e suas esperanças. Gálatas 6:2 declara: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Este é o coração da família espiritual. Não carregar sozinho o peso dos seus problemas, mas aprender a apoiar-se em outros e também a sustentar aqueles que necessitam. Muitas vezes, o individualismo nos faz pensar que devemos resolver tudo sozinhos, que compartilhar nossas cargas é sinal de fraqueza. No entanto, Deus não te chamou para caminhar em isolamento. Ele te deu uma família espiritual para lembrar que você nunca está sozinho na batalha. Recorde o que Jesus disse em Mateus 18:20. Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ali, onde os filhos de Deus se juntam em oração, ali sua presença desce com poder. Não se trata de demonstrar força, mas de aprender a viver em dependência mútua e em comunhão com o Senhor. A confissão mútua é outra dimensão desse descanso compartilhado. Tiago 5,16 nos exorta: confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Há culpas que permanecem na alma até serem trazidas à luz e compartilhadas em um espaço seguro de amor cristão. A igreja não é um museu de santos perfeitos, é um hospital para almas feridas. Quando você confessa suas lutas, seu coração se liberta, e quando escuta a confissão de outro, você se torna instrumento de graça. Assim se cumpre a lei de Cristo: amar uns aos outros de maneira prática e compassiva. Pense no paralítico de Marcos 2:3-4, aquele que não podia chegar sozinho até Jesus. 4 amigos o carregaram até a presença do Mestre e o desceram pelo telhado para que recebesse cura. Essa é a essência de levar as cargas uns dos outros. Quando sua fé vacila, alguém pode te carregar com sua fé. Quando suas forças se esgotam, alguém pode te aproximar de Cristo em oração. Quando seu ânimo está quebrado, a comunidade te levanta. Ninguém é chamado a chegar sozinho ao Senhor, mas como parte de um corpo no qual cada membro sustenta o outro. O descanso comunitário se parece a um jugo compartilhado. Quando você carrega um jugo sozinho, se esgota rapidamente, mas quando o compartilha, a carga se torna mais leve. Assim funciona na vida espiritual. Suas orações não devem ser apenas por você mesmo, mas também pelos demais. A intercessão é amor em ação. Quando você ora por um irmão, não apenas ele recebe força, também seu coração se fortalece, porque você experimenta a alegria de ser canal de bênção. Orar uns pelos outros é como acender múltiplas luzes em um quarto escuro. A claridade se multiplica e a atmosfera muda. Nesse contexto, aprender a descansar em Deus também significa permitir que outros te sustentem quando você não consegue fazê-lo por si mesmo. Talvez hoje você pense que ser forte é não precisar de ajuda, mas a verdadeira fortaleza está em reconhecer a necessidade de comunidade. O próprio Cristo enviou seus discípulos de 2 em 2, porque sabia que a fé se robustece em companhia. Na comunhão cristã, experimentamos a paz que excede todo entendimento, porque compartilhamos nossas lágrimas, nossas alegrias e nossas esperanças sob o cuidado do Pai. Uma prática simples que você pode iniciar nesta semana é identificar uma pessoa por quem orar especificamente. Escreva o nome dela em seu caderno devocional, apresente-a diante de Deus a cada dia e, se tiver confiança, faça-a saber que você está orando por ela. Essa expressão de amor pode ser o alívio que alguém necessita em meio à sua batalha e também abre a porta para que você compartilhe suas próprias cargas, sabendo que há alguém intercedendo por você.
Esse círculo de oração mútua é o que transforma a igreja em um refúgio vivo de descanso e esperança. Deus te diz hoje: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. Parte de soltar também é entregar suas cargas à comunidade que coloquei ao seu lado. Não caminhe sozinho, não lute em silêncio, não leve um jugo que pode compartilhar. Quando você aprende a suportar com outros, experimenta a graça multiplicada do corpo de Cristo e descobre que o descanso mais profundo não é o que encontra em solidão, mas o que se vive em comunhão com seus irmãos, sob o olhar amoroso do Pai. Número 14. Como Maria, escolheste a boa parte. Maria escolheu o essencial, o eterno, o único que não pode ser tirado. Enquanto Marta se agitava em muitos afazeres, preocupada e ansiosa em servir, Maria se sentou aos pés do Mestre, escolhendo a intimidade com ele acima da produtividade. O próprio Jesus declarou em Lucas 10:42: mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Este é o chamado para você hoje: deixar de forçar o urgente e escolher o eterno, porque na presença de Cristo está a paz que nenhuma obra humana pode conceder. Marta representa o crente que trabalha sem a fonte, que se desgasta servindo sem primeiro se nutrir na palavra e na oração. Sua intenção era boa, mas sua alma estava carregada de ansiedade. Quantas vezes você já se sentiu assim, correndo de um lado para o outro em nome de Deus, mas com o coração seco? Servir não é errado, mas quando o serviço nasce de um poço vazio, cedo ou tarde se transforma em ativismo esgotador. Em contrapartida, quando você bebe primeiro da fonte viva que é Cristo, seu serviço flui a partir da abundância e não do cansaço. Jesus ensinou que uma só coisa é necessária. Essa frase desmonta todos os nossos argumentos, porque revela que todo o resto é secundário. Em um mundo que exalta a produtividade, que mede o valor das pessoas pelo que fazem, o Senhor lembra que o mais valioso não é quanto você produz, mas quanto você permanece nele. Recorde o que ele disse em João 15:5. Separados de mim, nada podeis fazer. O tempo em sua presença não é perda de tempo, é o investimento mais sábio que você pode fazer. A diferença entre Marta e Maria não era quem amava mais a Jesus, mas quem entendia que o relacionamento com ele era a fonte de tudo. Maria não escolheu a comodidade, escolheu o eterno. Escolheu parar, ouvir, contemplar. É como um poço que é constantemente alimentado por uma nascente, sempre tem água fresca para compartilhar. Marta, em contrapartida, era como um poço que se esvazia de tanto uso e não tem tempo de se encher. Essa é a diferença entre o serviço que nasce da abundância e o que nasce do vazio. Os discípulos também entenderam essa verdade quando deixaram suas redes para seguir o Mestre, como narra Mateus 4:20. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. O reino de Deus sempre implica deixar algo para tomar o melhor. Eles deixaram o imediato, o produtivo, o que lhes dava segurança para abraçar a boa parte que é caminhar com Jesus. Essa decisão parecia pouco sensata aos olhos humanos, mas foi a mais frutífera para a eternidade. Escolher a boa parte significa reconhecer que o tempo com Cristo não é preguiça espiritual, mas sabedoria celestial. Muitas vezes você será tentado a pensar que orar, meditar na palavra ou simplesmente estar em silêncio diante de Deus é improdutivo. Mas a verdade é que é nesse espaço que sua alma se fortalece, sua visão se esclarece e seu caráter se transforma. A partir daí, você pode servir melhor, amar melhor e viver com propósito eterno. A intimidade com Jesus multiplica a eficácia de todo o resto. Não se trata de abandonar o serviço, mas de equilibrá-lo. O Senhor não pede que você deixe de ser Marta, mas que primeiro aprenda a ser Maria. O equilíbrio perfeito está em sentar-se aos pés de Cristo para depois levantar-se e servir com sua força.
Quando sua prioridade é o relacionamento com Ele, o serviço se torna fruto natural e não carga pesada. É então que você experimenta o descanso do seu jugo, que é suave e leve. A validação que você precisa hoje é esta: escolher o espiritual acima do produtivo é correto. Ainda que o mundo veja isso como perda de tempo, Deus vê como o melhor investimento. Nem sempre parecerá o mais prático, mas sempre será o mais frutífero na eternidade. Maria escolheu a boa parte e essa decisão a conectou a uma herança que ninguém poderia tirar. Assim também você, cada vez que prioriza Cristo acima de tudo o mais, está escolhendo o único que permanecerá para sempre. Convido você a fazer uma avaliação semanal em sua vida. Quais atividades você alimenta que não alimentam sua alma? Quais coisas consomem sua energia sem nutrir seu espírito? Pergunte-se com honestidade e deixe que o Espírito Santo lhe mostre o que deve soltar para escolher o melhor. Talvez você descubra que está forçando coisas que Deus nunca te pediu para carregar e que a única coisa que você precisa é sentar-se um momento aos pés do seu mestre. Deus te diz hoje: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. Como Maria, escolha a boa parte, a única que não será tirada. Nessa escolha, você encontrará paz para sua alma, descanso para suas cargas e força para o seu caminho. Ali, na intimidade com Cristo, todo o resto encontra seu lugar e o urgente deixa de roubar o essencial. Escolha o eterno, escolha Jesus e você descobrirá que escolheu o verdadeiramente necessário. Número 15. Até que ele venha em glória e enxugue toda lágrima. Quando o seu coração se impacienta pelo que ainda não chegou, quando as lágrimas enchem seus olhos, porque a espera se torna longa, lembre-se de que tudo o que você vive agora é apenas um ensaio para o dia em que contemplará o Senhor face a face. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa eterna é a âncora da nossa esperança. Chegará um momento em que a dor não terá a última palavra e a paz será total, porque estaremos para sempre na glória de Cristo. O apóstolo Paulo expressou isso com palavras cheias de fé em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que agora pesa em sua vida, o que parece insuportável, será visto como algo passageiro em comparação com a glória eterna que Deus preparou. Por isso, você pode descansar hoje, porque sua história não termina na angústia, mas na vitória do Cordeiro. Deus lembra você de que suas lágrimas não são eternas, apenas temporárias, e que cada uma delas está sendo recolhida em sua redoma. Cada vez que você toma a ceia do Senhor, recorda que sua fé não se limita ao passado da cruz, nem ao presente da graça, mas aponta para o futuro glorioso. 1 aos Coríntios 11:26 diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Essa frase, até que ele venha, é a chave de toda espera cristã. Vivemos na tensão entre o que já recebemos e o que ainda está para se cumprir, confiando em que o mesmo Jesus que prometeu voltar não tardará. A figura do peregrino que avança rumo à Cidade Santa descreve bem a nossa travessia. Hebreus 11:10 diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Assim também você, ainda que hoje atravesse vales escuros, avança com os olhos fixos na meta. Paulo resumiu isso em Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse alvo é o descanso eterno, a consumação de todas as promessas, o momento em que o temporário dará lugar ao definitivo.
O descanso que experimentamos aqui na oração, na confiança e na entrega é apenas um ensaio do descanso pleno que viveremos na eternidade. Cada vez que você entrega sua ansiedade nas mãos de Deus, está praticando o que fará para sempre, descansar em sua presença. Cada vez que confia em seu tempo perfeito, está ensaiando a fé que um dia se transformará em visão plena quando o vir face a face. Por isso, suas lutas presentes não são em vão. São escola que prepara você para uma alegria sem fim. O pastor da sua alma quer lembrar hoje que nada se desperdiça em suas mãos. Cada espera, cada atraso, cada lágrima e cada oração sem resposta aparente estão sendo tecidos em um tapete que você só verá completo na eternidade. Lá, você entenderá que tudo tinha sentido e que até mesmo o que parecia doloroso foi usado para o seu bem eterno. Como diz Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a razão pela qual você pode deixar de forçar as coisas, porque a última palavra pertence ao Deus que faz tudo belo em seu tempo. Hoje você pode levantar uma oração de gratidão antecipada. Agradeça pelo céu, mesmo que ainda caminhe na terra. Agradeça pela vitória final, mesmo que ainda lute batalhas. Agradeça porque a promessa já foi dada e nada nem ninguém poderá tirá-la. Esse ato de gratidão transforma sua ansiedade em confiança e seu pranto em louvor. Enquanto você ora assim, sua alma aprende a descansar na soberania de Deus e a esperar com paciência o dia glorioso em que o próprio Jesus enxugará cada uma de suas lágrimas. Deus diz a você hoje: pare de forçar as coisas, solte tudo e confie no meu tempo perfeito. O que agora parece lento ou pesado é apenas um instante comparado com a eternidade que o espera. Caminhe com esperança, porque o final está assegurado em minhas mãos. E quando chegar esse dia glorioso, você descobrirá que toda espera valeu a pena, porque verá o Rei em sua formosura e entrará no descanso eterno preparado desde a fundação do mundo. Você caminhou por uma verdade que pode mudar tudo. A vida mais plena não vem do controle perfeito, mas da confiança perfeita naquele que tem o controle absoluto. A transformação não acontece da noite para o dia, mas pode começar agora mesmo. Convido você a fazer esta oração comigo, não como simples repetição, mas como um ato genuíno de fé. Pai Celestial, reconheço que tenho carregado um peso que não me pertence. Hoje coloco em tuas mãos minhas preocupações, meus tempos, meus planos. Ensina-me a descansar na tua soberania, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente. Confio que os teus tempos são perfeitos e os teus caminhos são mais altos que os meus. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se disto, seus atrasos são preparação, não negação. Seus silêncios são gestação, não abandono.